Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui em mais um episódio do Westcast com um convidado. Eu vou falar que eu tô um pouquinho nervosa, que eu gosto muito desse convidado. É o pastor Cláudio Duarte. Olá, é um prazer estar com você aqui. Eu estou muito feliz de poder fazer parte desse trabalho, ok, de tudo aquilo que vocês têm desenvolvido. Espero contribuir um pouquinho, não apenas com você. E Aham. eu também estou nervoso, confesso que eu estou nervoso, e deixar uma mensagem para essa a turma aí, tá certo? Tá certo. Pastor, eu queria saber um pouquinho. Na real, eu queria que você se apresentasse pra quem não te conhece, que eu acho um pouco difícil, e falar um pouco da sua vida como o Cláudio Duarte, ou a pessoa Cláudio Duarte, e Ok, depois a gente entra nessa do pastor Cláudio tá Duarte. certo. Então vamos lá. Sou pastor Cláudio Duarte, eu sou carioca, flamenguista, Nossa. tá certo? Moro no Rio de Janeiro. Sou pastor de uma igreja chamada Projeto Recomeçar, que esse ano fez 11 anos, e ela Bastante também é em tempo. Xerém, uma igreja única. Tem um ministério que ficou conhecido pela itinerância e pelo tema família e a abordagem humor, Uhum. ok? Sou casado, pai de 2 filhos, tenho 2 netos, sou casado há 33 anos, estou indo para 34. Caraca. Primeiro casamento e, se possível, o último. Quero ir até que a morte nos separe, de preferência com a morte dela, que eu não quero ver minha mulher sofrer. Meu Ce Deus. Ai. Agora, eu acho que de apresentação, assim, do Cláudio Duarte, eu Uhum. acho que seria isso, certo? Cara, eu morei uma época em São Paulo, mas hoje estou de volta ao Rio de Janeiro, a Xerém, que é onde moro. Eu dei uma lidinha sobre a sua vida, né, e eu vi que você passou muito tempo em São Paulo morando com a sua tia, e eu queria saber como é que por que chegou nessa ideia de ter que ir para São Paulo e por que ficou tanto tempo e como é que foi essa experiência lá? Na verdade, eu não fiquei muito tempo não, né, eu vim para São Paulo porque o trabalho ficou difícil, Xerém, ok, é bem interiorano até hoje, e eu não tinha mercado de trabalho. Uhum. Eu tinha estudado pouco, ok, então a oportunidade era vir para São Paulo para trabalhar de pedreiro. Então eu vim para São Paulo para trabalhar de pedreiro, certo, na casa de uma prima, na verdade, e fiquei uns 2 ou 3 anos Aham. trabalhando. Depois, um primo, eh, que apareceu uma vaga de trabalho no Rio, e aí eu quis voltar para casa, porque, Sim. por não ser um paulista, né, de raiz, Aham. para mim foi muito difícil conseguir um relacionamento de amizade. Me Uhum. parece que o paulista é bem É mais fechado, frio que o carioca. entendeu? Aham. Então eu sentia falta ainda mais no interior, eu Uhum. sentia falta daquela convivência, e aí eu optei por voltar, e aí voltei, graças a Deus, tudo acabou dando certo e eu fiquei por lá. É, realmente sair de São Paulo é o sonho de qualquer pessoa, eu acho. Meu Deus. E como foi essa experiência morando com a sua tia? Porque eu vi alguns não é testemunho, alguns vídeos do senhor contando mais ou menos como foi essa história, como é que foi isso? Bom, vamos lá. Eu fui criado com ela, né, com Uhum, essa família, então eu sempre tive muita liberdade com eles. uhum, Então eu convivia na casa deles com muita facilidade, como filho, como irmão. Era uma coisa realmente que, com eles, o convívio era muito bom, uhum, tá certo? 2 primos, né, o convívio nunca foi difícil. O difícil foi não ter uma vida social. uhum. Ok, porque mesmo que eu conseguisse ganhar um dinheirinho legal, eu não tinha com quem sair, eu não tinha com quem me Sim, não tinha relacionar. laços, né. Exatamente. Então eu ia com muita frequência, quase de 15 em 15 dias, eu ia para o Rio para Ah, você voltava para o Rio voltava então? para o Rio, Ah, certo. Até porque eu tinha uma namorada no Rio, que, né, Mary, que é minha esposa, uhum, eu já namorava ela. Então eu tinha realmente um intuito de em algum momento eu acabar retornando. uhum. Mas foi um período bom, aprendi muita coisa, me desenvolvi, certo. Mas foi, Xerém que acabou sendo o meu lugar de base de Sim. verdade. É bem diferente mesmo, sair de pedreiro pra ir pra pastor depois de alguns anos Então, é meio é essa outro mundo. essa é uma caminhada, assim, que eu não esperava, certo. Aham, Eu tenho um primo que é pastor, ele é bem mais novo do que eu, sim. e o único na família.
Então nós não temos um histórico. Ah, não? Não, certo? Eu Não era posso convertida considerar então? não, nessa época não, Ah, ok? Quando eu volto para o Rio, então, eh, e aí o meu relacionamento com a minha namorada fica mais intenso, sim. ok? Porque aí eu estava mais próximo, Uhum. nós vamos morar juntos, Hum, primeiro, tá certo? E nessa época eu fui trabalhar de motorista no Rio de Janeiro, certo? E foi nesse ambiente que eu me converti, em 1992. Tá certo? tá. Eu me converti. Me converti, e aí com a conversão, eu não podia mais morar junto, né, Aham. que aí eu queria me batizar, queria Sim. consertar a minha vida, então eu fui e me casei, Uhum. tá certo? E aí então as coisas começaram a tomar A um caminhar. rumo totalmente diferente, certo? A minha proximidade com a Bíblia, Uhum. com a religiosidade, ela começou a crescer, certo? A ponto de eu desejar estudar para ser apenas teólogo, Tá. só para mas não E para ser continuou pastor. sendo motorista. Continuei sendo motorista, porém com essa proximidade bíblica, Aham. com a Bíblia, e eu fui me envolvendo com a igreja local. Uhum. Então eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical, eu comecei a ter a oportunidade de pregar na igreja local, e aí eu fui desenvolvendo. Como eu fui trabalhar com jovens, Uhum. a atenção deles era muito dispersa, Sim. então eles tinham muita dificuldade de se interessar pelo assunto. Uhum. E, era uma igreja bem pequenininha e acabou crescendo. Como cresceu a classe de jovens, a igreja tinha comprado uma propriedade e a única coisa que tinha que dava para nós colocarmos cadeira era um galinheiro antigo. Ô Não louco. tinha mais as galinhas, porque o Aham. pastor havia comprado, e aí eu fui dar aula nesse galinheiro para os jovens, Que legal. onde 2 paredes eram de alvenaria e 2 era de tela, porque era um galinheiro, né, Aham. então os jovens ficavam prestando atenção do lado de fora, com o que estava acontecendo fora. Uhum. E aí eu tive que usar o humor, eu precisava de uma estratégia. E para eles manterem a atenção em mim, eu comecei, por exemplo, levei um skate um dia e disse que eu gostava muito de andar de skate Uhum. e que o skatista, ah, só anda para frente, gosta de obstáculos, tem Hum. equilíbrio e sabe cair. E aí, então, quem usava o skate muito bem era o José do Egito. Então abra a sua Bíblia em Gênesis 37, e aí eu mostrava um cara que tinha direção, equilíbrio, sabia se levantar depois de uma queda. Então eu fui desenvolvendo, certo, isso. Foi foi algo natural? Você sempre foi nessa área mais do humor? Não, Entre aspas, né. não, Não? meu pai teve 8 relacionamentos, Aham. então, eu não tinha um lar que era Uhum. meu, Tá. ok? Então eu nunca tive uma voz verdadeira dentro de uma casa. Você Uhum. quando você é uma filha que convive com seus pais biológicos, por mais que a conversa fique amistosa, ninguém Uhum. nunca vai dizer que aquela não é a sua casa, É. ok? Sim. Pode dizer: "A hora que você for dona do seu nariz, você Aham. Quando vai estiver pra". morando debaixo do meu teto. Exatamente, mas É. aquele teto também é seu. Sim. Você não dificilmente você vai ver um pai, uma mãe. Falei: "Eu não tive isso", Hum. ok? Então eu não tive um comportamento muito padronizado. Sim. Depois de um tempo de ser mandado embora de alguns lares, porque eu vivi em diversos, eu Uhum. fiquei introvertido. Era Hum. perigoso falar, porque sempre eu perdia o contato com aquela casa, com aquela família, por causa do meu vocabulário. Podia falar um palavrão, numa Aham. casa que não permitia um palavrão, mas naquela de onde eu vim, Aham. São permitia. regras diferentes em cada casa. Exatamente. Aham. Então isso fez com que eu ficasse introvertido, calado. Então eu nunca conheci esse cara bem-humorado, Hum. eu não conheci, certo? Ele apareceu depois da minha conversão. Que legal. Ele apareceu conversando com os jovens, Aham. ok, e brincando com eles para atrair a atenção deles. Isso se desenvolveu, Uhum. ok, e depois acabou migrando para o tema casamento, família. Então, como é que foi essa mudança? Porque eu vejo bastante corte das suas pregações no Instagram, aparece muito, 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 muito. E sempre tá falando de casamento, sempre casamento, sempre apareceu coisa pra mim de casamento, relacionamentos, um pouquinho sobre família.
Queria saber como é que o senhor se encontrou nessa área de relacionamento? Então, vamos lá, no período que eu trabalhei com jovem não tinha rede social, ela Sim, não existia. imagino, é. Então por isso meu conteúdo para jovens praticamente não existe, Uhum. ok, porque não tinha nada naquela época. Uma vez o palestrante, né, meu pastor havia convidado um palestrante para falar de família, e ele avisou um dia antes que não ia. Ah, E meu pastor era muito sério, aham. ele falou comigo: "Cláudio, você que é brincalhão, entendeu, fala para os casais aí, o que vocês falar eles vão sorrir". Aham. E eu preparei alguma coisa muito rápida, e fui para aquele evento, né, aquele culto de casais, e dei uma palavra. Uhum. E o pessoal riu bastante, gostaram bastante, e tinha alguns casais que tinham ido visitar e eram de outras igrejas. Então eles me convidaram para ir em outras igrejas. Meu Deus. E aí eu comecei a falar, né. Quando eu vi que a demanda, a procura começou a aumentar, eu comecei a comprar livro. Aquilo que eu fazia com jovem, agora eu comecei a fazer para os casais, Sim. certo. E aí junto com os casais acabei falando, de família. Aí então, ok, começa a rede social, Uhum. o YouTube, ele aparece. E nessa época, quem estava em evidência eram os DVDs, já não era mais as fitas, Tá. era o DVD. Aham. Eu nunca tive aquela fita, aquela VHS. É, que fica rodando lá, sei. Isso aí. Que solta o Aqui fio. isso, aquilo Aham. eu não peguei aquela época para material. Meu Sim. material já veio no Nossa, eu DVDzinho. não sabia que o senhor É, tinha material em DVD. sim, foi quando começou. Que Foi legal. esse material do DVD que eu comercializava nas igrejas, Aham. que as pessoas começaram a cortar e botar no YouTube. Que E legal. aí eu comecei a ter antes as pessoas com o CD, ela Tá. conhecia a minha voz. Sim. Com o DVD elas descobriram quem é que estava falando. Aham. Eu deixei de ser um radialista para ser um ator, Aham. vamos dizer assim. E aí eu comecei a ganhar notoriedade, Uhum. certo. Como família e casal, o relacionamento é uma piada, eu recebia material de uso, né, Aham. conteúdo todos os dias. E eu fiz o seguinte, eu autorizava a pirataria do meu material. Ah, é? É. Por exemplo, hoje você pode abrir o Instagram aqui, você vai encontrar pelo menos uns 10 perfis do Cláudio Duarte, Sim. que não é o oficial. Tem um aqui que ele sozinho, ele tem 4.100.000, Jesus, é muita entendeu? gente. Aham. Ou seja, ele tem quase a metade do que eu tenho, eu estou indo para 10.500.000 Aham. no Instagram. Isso me ajudou muito, porque quando eu não quero postar, ele está Tem eles. postando. Fazem o seu trabalho, né. É. Exatamente. Isso, para mim foi muito bom, eles se tornaram meu parceiros, Sim. certo. Ganharam dinheiro? É lógico que ganharam com isso. Uhum. Ganharam a satisfação de receber a visualização, mas junto com o conteúdo eu estou propagando o reino de Deus. Sim. Então para mim não fazia sentido proibir essas pessoas de Aham. estarem levando. Os 2 se ajudam, então. Exatamente. Então muitas vezes eu encontro alguém que fala de uma postagem que não foi minha. Não, eu acho que todas que eu vi não foram da sua Aí conta, eu então, acho. tá vendo? Aparece um monte. Isso, mas assim foi bem legal. Então assim eu transicionei, sempre foi Uhum. orgânico. Sim. Para você ter noção, talvez possa parecer estranho para Hã. você, eu nunca, nunca, de nenhuma vez, tá certo? Tá. Não é nunca de poucas vezes, Aham. nunca de nenhuma vez, nunca postei nada no Twitter, nunca postei nada no Facebook, É sério? nunca postei nada no YouTube. Eu nem sei Meu fazer. Deus, é sério? É. A única rede social que eu administro É o é o Instagram. Instagram, que é uma das mais novas, Aham. certo? Ou seja, eu nunca fiz, sempre foi orgânico. Eu nunca impulsionei uma postagem minha, tá. Pessoas fazem isso quando vão me divulgar, Sim. mas eu, Cláudio, nunca gastei R$ 1, certo? Meu Deus, é meio louco imaginar isso hoje em dia, que tem até curso pra ensinar a usar a internet, pagando a internet, essas coisas. Exatamente. Por isso eu levei tanto tempo para conseguir 10.000.000, o que o Felca, por exemplo, conseguiu Em em 3 dias. exatamente, certo. Só que a possibilidade dele perder o engajamento dessas pessoas Uhum. também é muito grande, Sim, porque a velocidade que elas veem, que elas te interessam, sim. é a velocidade que elas perdem o interesse. Uhum. No meu caso não,
certo? Quem te segue é que Me gosta de segue você mesmo, me mesmo. segue há muitos anos, Aham. desde que certo? Eles só migraram do DVD para o YouTube, do YouTube para o Facebook, do Facebook para o entendeu, para o Aham. Instagram, então é muito legal, então eu não fiz nada programado. Sim. Às vezes as pessoas me perguntam em entrevista: "Quando a chave virou?" Eu acho que ela ainda está virando, porque a cada dia Deus faz algo novo. É, porque é muito louco imaginar que o senhor é um pastor com quase 10 milhões de seguidores no Instagram. É realmente muita gente vendo o que o senhor fala, respeitando e aprendendo com você, e é muito legal ver isso. Então, por exemplo, eu acompanho às vezes a pessoa não gosta do que eu postei Aham. e bota assim: "Deixando de te seguir". E alguns dias depois, ela tá lá de novo, Então entende? É como se ela quisesse mais dar uma satisfação sim. pra sociedade, olha Toma, eu parei mesmo. exatamente. Mas aí eu marco quem falou. É sério? É sério, eu marco que eu quero ver Daí depois se as procura pessoas se a estão pessoa tá indo te seguindo? depois eu procuro, pra ver se elas foram embora de verdade, ou às vezes nem vão, elas só disseram que iria, A pessoa tá certo? mentindo. É, É. Pior que saber que tem uns aplicativos, né, que mostra quem parou de é, seguir. mas eu não entendo Daí nada já é disso. loucura. E pastor, como é que você lida com os comentários que tem na internet de crítica que o senhor junta muito o humor, a leveza com a palavra de Deus, e tem gente que fica com o pezinho atrás, né, fala: "Meu, não tem que levar como piada a palavra de Deus". É, então, primeiro é o seguinte, eu precisava ter a maturidade e entender Uhum, que eu ia fazer algo que ninguém estava fazendo. uhum, Então, todas as vezes que chega algo novo, a desconfiança é uma boa proteção, ok? tá. Então, as pessoas estavam se protegendo, sempre venderam para elas um evangelho sisudo, Uhum, certo? quadrado. Exatamente. Então, elas tinham aquele modelo mental Uhum. e eu ia romper com esse modelo, Sim, tá certo? totalmente. Exatamente. Então, eu precisava me preparar para não aceitação, para Hum, resistência sim. desse modelo. E eu me blindei disso, confesso a você. Como a vida não foi fácil para mim em outras áreas, Aham. eu não esperava que ela também ia facilitar comigo dessa vez, Sim. certo? Aham. Então eu me preparei para isso. Ah, e eu comecei a me preocupar se as pessoas estavam entendendo o que eu estava falando. Sim. Para mim isso seria suficiente. Elas entenderam o que eu disse? Entenderam. Então eu me contentava com isso. E elas também não deram muita bola para mim não. Não Não? se inte não, por quê? Porque se os caras que falam de forma muito espirituais, Uhum. andam de ternos e gravatas, difundindo uma, santidade, Uhum. ok, costumam estar caindo. Então vamos ficar de olho nesse, eh palhacinho aí, esse Uhum. rapazinho que conta piada no púlpito, Aham. irreverente, é só uma questão de tempo, até ele também estar envolto num escândalo, com mulher, com drogas, É mesmo. com dinheiro, entendeu? Aham. Eles não me levavam a sério, tá certo? Só que o Sim. tempo foi passando, eu já estou 34 anos nessa brincadeira, certo? E nessa brincadeira meu nome nunca teve envolvido com essas Nenhuma coisas. polêmica. Então hoje eu sou mais criticado pelo sucesso do que pela forma que as pessoas discordam da minha fala, Aham. entendeu? O que elas não concordam de fato é de eu, por exemplo, ter, mais de 10 milhões no Instagram, Sim. mais de 5 milhões no Facebook, essas coisas. Eles Não não entende concordam. como que chegou falando desse jeito. Exatamente, Sim. certo? Ou seja, o que eles entendem por sucesso, Uhum. ok? Eles não conseguem entender, porque não há atributos em mim para Uhum. atingir tais números e tais aceitação. Uhum. Eu sou um dos únicos pastores hoje, tá Sim. certo? Eu falo em média, eu falo com 20 mil pessoas por mês pagantes, em eventos de teatros, casa de show, Aham. certo? Então, quem é o pastor que você conhece que as pessoas pagam Pra escutar. para escutar? É É não mesmo. é diferente de culto, ok? Sim. Eu não Elas não pagam por um culto, Uhum. elas pagam por um stand-up, elas pagam por uma palestra, Aham. ok? Para a igreja eu nunca estabeleci preço, Sim. ok? Nenhum real. Tá servindo pra igreja. Exatamente, eu não vou dizer que as pessoas não me ofertam, Aham. ok? Eu seria mentirosoÉ questão de honra, daí chega Exatamente. é. Mas dizer assim: "Ó, o Cláudio cobrou R$ 5
ou de vez em quando eu levanto e alguém postou na internet uma lista dos pastores que cobram, e eu estou encabeçando com Meu R$ 50.000. Deus. Aí eu vou lá e coloco assim: "Olha, semana passada eu preguei na igreja do pastor fulano, do pastor ciclano. Faz o Aham, seguinte, entra na internet, pega o telefone deles e pergunta pergunta. para eles o Hum, quanto eu cobrei", certo? aham, Então de vez em quando eu tenho que falar isso. Por quê? Porque as pessoas que me criticam, elas também querem a minha plataforma, sim, ok? aham. Eu venho da roça, e havia um costume antigo dos cachorros Hum, de latir para a lua cheia, hum, tá certo? tá. A lua estava cheia, brilhante no céu, e o cachorro ficava latindo para a lua. Uhum. E aí um dia o meu tio disse: "Já notou, Cláudio, que o cachorro late para a lua?" Eu falei: "Já notei." Ele: "Você já notou que a lua não está nem aí para o cachorro?" Eu falei: "Já." Ele disse: "Então, meu filho, na vida aprenda a deixar os cães latirem e continue brilhando." Oh, Entendeu? Então eu mas é levei uma aquilo lua, é. certo? Eu levei aquilo para minha vida. Aham. Ninguém é obrigado a entender, porque às vezes eu não consigo entender o que eu estou fazendo. Meu Deus. Então eu não posso querer que as pessoas entendam. Aham. Mas eu gosto muito da forma que o senhor fala, porque cria conexão. Eu Sim, eu sou uma pessoa que eu frequento igreja batista e assembleia. certo. Daí, às vezes, eu fico meio perdida, falo: "Meu Deus, como assim? O que que tá falando?". Quando eu escuto o Senhor, eu consigo entender, porque parece que, vamos dizer, é um tapa na cara com luva, sabe? Dá pra entender. É, o que que acontece? Muitos dos pastores, a formação acadêmica em qualquer área, não é Aham, só a teologia, sim. ela tenta tornar o orador o indivíduo mais importante, Aham, ok? Então, sim. se você vai se apresentar na sua formação, em qualquer lugar, Uhum, certo? Você vai ouvir a palestra de alguém, o que ele faz primeiro é oferecer o currículo. uhum, Eu estudei na sim. universidade, certo, e tal, tal, eu fiz um curso não sei o quê, e passei 3 meses no intercâmbio em Harvard, certo, e já fiz USP, e Melhor pessoa da Campinas, terra, é. exatamente, exatamente. Sim. Esse ambiente faz com que o orador se preocupe mais com ele do que com o ouvinte. Uhum. Então, por isso, o vocabulário dele é muito rebuscado. Muito. Ele vai citar alguns filósofos, alguns escritores, meia Aham, dúzia de livros que nem ele leu tudo, aham. Leu 3 entendeu? palavras do livro. Exatamente. E no meu caso, é o que eu aprendi. Se eu vou falar com você, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, Sim. a pessoa mais importante para mim agora é você, Uhum. entendeu? E Sim. posteriormente quem vai assistir tudo isso. Aham. Então não faz sentido, certo, eu Então, eu eu criar uma comunicação travada entre meio que nós. fala só com você mesmo quando fala Isso aí, travado, isso é. aí. Então, fazer isso me ajudou bastante. Hoje, muitos pastores ou discípulos dos pastores, Sim. por exemplo, se você for na minha igreja, na Aham. igreja que eu pastoreio, pregar, você vai notar que todo mundo que está lá vai tentar ser o mais simples possível, É. porque eu sou a referência. Aham. Então, quando um pastor batista da academia, aquela coisa estruturada do cara, ele Uhum. está falando, ele está criando discípulos. O Uhum. discípulo que vai falar também vai usar o seu pastor e é perfeitamente normal, Sim, é o certo? grande exemplo. E ele foi influenciado por uma visão acadêmica, Aham. certo, de falar de uma forma que ele, depois de deixar a tribuna, o púlpito, Aham. ele saia, entendeu, mesmo que o pessoal não Entendido. tenha entendido. Mas sai feliz. Mas pelo menos ele É. sai, ele não deu nenhuma gafe. Sim. Eu, por exemplo, já dei diversas, Ah, é? tá certo? Já contei piada fora de hora, já fiz brincadeira que não devia, já brinquei com fundamentos católicos, coisas que Ixi. hoje eu não faria de jeito Aham. nenhum, mas já fiz Passa porque pra aprender. É, são exatamente, só é isso aí, experiências, é né. isso aí. Pastor, agora seguindo um pouquinho, né, para o seu relacionamento com nós da West Travel, eu queria saber como é que o senhor conheceu a gente. Bom, Se foi pelo meu pai ou pelo meu avô, né. tá certo. É, Não, foi para o seu pai. pelo meu pai? É, é. O que acontece é o seguinte, me relacionando com esse ambiente religioso, Uhum, eu me relacionei com os pastores, a liderança, sim, ok? Dentre elas, pastor Silas, ok? E outros pastores sim. também. E eu recebi diversos convites inúmeras vezes, mas eu tenho sérios problemas com avião. Por quê, tem É, medo? eu tenho medo. Ah, Eu tenho medo de altura, ah, na tá. verdade, certo? Então eu não me sinto confortável até hoje, controlo.
mas eu não me sinto. Então eu protelei o máximo possível Sim. viagens internacionais. Hoje, por exemplo, 95% das minhas viagens são, normalmente de Brasília para baixo. Eu não gosto de viagem para o Nordeste, Ah, eu não é? gosto de nada que me coloque num avião mais de 3 horas. Mesmo tendo mais conforto no avião? Não interessa. Nossa. Porque eu tenho o meu problema é a altura, Aham. tá Nem certo? dormindo, tomando remedinho pra Ah, não, dormir? aí eu Daí faço vai, isso quando tranquilo. eu vou, né, Ah, bom. eu faço. E aí, eh, eu comecei a ser convidado, né, para fazer viagens internacionais e dentre elas Uhum. as caravanas, Sim, certo? E, eh, alguns amigos, faziam caravana e fazem a caravana com a West Travel, sim. certo? Então eu vi muitas experiências também ruins, Uhum. negativas, de pessoas que pagaram caravanas e que não Não foram. tiveram. Exatamente, pastores que quando chegaram na hora não tinha, a passagem, não tinha nada. Não tinha Eu já hotel, não ouvi tinha de nem tudo, aham. certo? Eu já ouvi de tudo. Então eu tinha também minhas reservas, Sim. ok? Mas aí as referências vieram. Uhum. E eu então, com essas referências, quando fui, né, na verdade foi a convite, porque eu também, não é só vocês que são interessantes para mim, eu também sou interessante para É, vocês. sim, demais. Tanto é que o convite partiu de vocês, né, o Aham. primeiro convite partiu de vocês, Sim. e aí, pela referência que eu tinha e a vontade de conhecer A Terra a Santa? Terra Santa, Sim. certo, isso me fez superar o medo. Então fizemos a primeira caravana, porque se deixar, eu só faço Egito e Israel. E Meu Deus. eu não vou a nenhum outro local, se me deixar eu só faço isso, Israel eu Egito e entendo, Israel. mas Eu Egito? gosto porque eu gosto da história, eu gosto da arqueologia. Não, lá é pura história mesmo. Então eu Aham. gosto, certo? Então para mim eu gosto de tudo aquilo, eu acompanho o Egito Antigo, eu Uhum. gosto de toda aquela estrutura, o que eles representam de mensagem para o povo, Aham. tá certo? Então fizemos a primeira caravana, Egito e Israel. Egito e Israel não, até hoje É só Egito e é só Israel. Egito e Israel, certo? Ah, e a cada vez que eu fui, por exemplo, eh, eu vi assim, primeiro eu nunca tive problema. Sim. Ok? Aham. Eu nunca tive problema nem com a caravana, nem durante a caravana, Uhum. tá certo? Sempre tem alguém de vocês que soluciona tudo, que providencia Uhum. tudo, certo? Pra você ter noção, eu fui, numa caravana ano passado, praticamente durante a guerra, É mesmo, certo? né. Em maio nós fomos, certo? E confesso que foi uma das melhores. Vazio, né, estava Estava vazio, estava vazio, tudo uma praticamente, delícia. certo? Eu Aham. achei até que Jesus tinha voltado. Todo mundo foi arrebatado E lá. e eu fiquei. É. Não, tá muito Ma gostoso, estava muito gostoso ano passado. então. Mas aí foi então a cada caravana, eu fui criando um relacionamento com os guias, Sim. isso para mim também é muito importante. Legal que vira amigo, né. E o guia não para mim não pode ser extremamente religioso, Uhum. ok? O camarada tem que entender que eu falo com diversos públicos, Sim. então se o cara é católico, se ele é espírita, se ele vai ter a liberdade de fazer uma pergunta, se ele é Sim. ateu, e vai receber uma informação histórica. Ok, Sim. são pessoas bem habilitadas, eu não gosto daquele cara engessadinho, sabe, Uhum. que para dizer que sabe tudo chega no tanque de Betesda e diz que o paralítico foi curado naquele tanque ali, Aham. enquanto Jerusalém na época da situação estava lá embaixo, Aham. metros a metros, né, Hum. abaixo daquele nível, né. Aí então eu para mim foi muito legal, porque me enriqueceu, Sim. ok? Muda sua concepção da não da Bíblia, da história bíblica. Isso, É. exatamente, exatamente. Eu comecei a ler os mesmos textos, Aham. porém agora No lugar. de uma forma diferente, Aham. certo? Eu estou no Jardim das Oliveiras, certo? No Getsemane, e qual era a visão? Se Uhum. Jesus estivesse ali, ele estaria olhando para Aham. onde? Qual é a Você possi vive a Bíblia lá. exatamente. Então isso me ajudou muito. E como todo relacionamento, a gente vai desenvolvendo confiança, Aham. ok? Então Sim. eu fui desenvolvendo confiança, Já tá há e eu quanto tempo nunca com a fiz gente? eu acho que, sei lá, uns 6, 7 Ah, é anos, bastante tempo. talvez um pouco mais, assim, já teve, eh assim, ano que Não não deu teve para ir, né, aham. mas já tem aí quase uma década, É bastante eu tempo. acredito,
e o relacionamento só se desenvolveu, ele Uhum. só cresceu. Que coisa boa. E agora vai ter uma caravana, né, É, na verdade a gente acabou, ao adiando. adiando, né, É. pra maio do ano que vem, tá certo? Egito, E Israel também. Egito, Israel, Aham. Egito, Israel, você tá entendendo? Eu ainda quero ir à Jordânia, conhecer Ai, o muito outro legal a lado, Jordânia. ok? Quero fazer as caravanas, que vai à Grécia, quero fazer as Também. igrejas, certo? Eu Uhum. ainda tenho planejamento, mas eu lido com medo do voo, né? Sim. Mas, assim, eh foi muito bom para mim, tem Uhum. sido, né. Como foi a Eh, experiência de estar lá pela primeira vez? olha, assim, eu nunca fui muito místico, né, eu Sim. não sou. Aham. Então Israel para mim não tem aquela coisa do misticismo, então nenhum Pisou, lugar transcendeu. nenhum lugar me impressiona Aham. tanto, tá Sim, certo, nessa visão, tá bom. ok. Mas, por exemplo, eh, a caminhada, por exemplo, Egito, Israel, e, por exemplo, ir entender o percurso do Abrão, certo? Sim. Saindo lá da Mesopotâmia, atravessando aquilo tudo, chegando no Egito, fazendo um trajeto tão rápido, Aham. ok? Para um povo que levou 40 anos É mesmo. para fazer um Faz em um trajeto, dia. um trajeto que É. ele conseguiu fazer com tanta facilidade, Uhum. certo? Isso me chamava há muito atenção, Sim. certo? Olhar aquele vale do Armagedon, entender aquilo, A aquela grandeza, dinâmica, é. a grandeza daquilo, certo? Entender que um exército não teria como se reagrupar se ele fosse disperso, porque não tinha condições de se reagrupar, não havia comunicação, Aham. tinha que voltar. Então essas questões, assim, geográficas, sabe, essas coisas, me impressionaram mais, Muito. certo? Aham. E, por exemplo, a Masada e ver aquela construção, certo? Aham. Poder gritar com um grupo pequeno lá de cima e ver o quanto aquele grito de tão poucas pessoas podiam representar para alguém que estava lá embaixo, Uhum. sabe? Aí você começa a ler os textos de forma diferente. Então foi muito enriquecedor para mim. Eu vejo muito essa viagem, Egito-Israel, como se fosse a fé palpável. Toda vez que eu vou lá, daí eu assisti um filme esse final de semana chamado Ah. Rei dos Reis, aquela animação que conta a história de Jesus. Sim, Eu acho que é do rapaz que do do The senhor Chosen, eu que acho. vai contar Isso, para o uma história filho. para o É, garoto? do maior rei de todos. Sim, sim, eu vi, eu vi, Daí eu vi. eu vi com meu namorado, eu falei: Sim, "Meu, eu passei por aí, olha que legal. Ah, Jesus tá levando a cruz? Meu, a gente passa exatamente por esse lugar. Ah, ele entrou por Jerusalém, a gente vê a porta por onde ele entrou por Jerusalém". Eu acho isso muito legal de viajar, é um dos meus lugares favoritos de ir, né, porque realmente eu consigo entender melhor a Bíblia, eu sinto um pouco de coisas diferentes lá, pisar no Jardim do Túmulo é completamente diferente, é muito bonito de estar lá. eu assisti o desenho, né, Aham. com meus netos, É. ok, botei os 2 para ver, que eu queria não, a minha netinha é novinha, né, Sim, mas foi muito legal ver as perguntinhas do meu neto, também não sim. conseguiu ver tudo, porque a criança está bem dispersa, Aham. mas eu vi essa experiência e foi bem legal. Então eu, assim, é uma viagem que não cansa, né, Não. tem gente que já foi 30 vezes. Então, Eu ainda quero fazer uma viagem sem caravana também, só ir lá de só ir, assim, para passar uns família, 15, 20 dias pesquisando, só estudando e olhando, tal. vendo, Aham. certo? Porque, não tem é muita informação, Muito. é muita história, certo? E eu ainda pretendo, se Deus me permitir, ir bastante vezes. Amém, com a gente ainda, amém. Com certeza. É. Pastor, eu gostaria que você falasse alguma coisinha aqui para os nossos, telespectadores, do porquê eles têm que viajar com você, né, e com a US Travel e é isso. Bom, viajar comigo é a garantia, certo, de uma viagem leve, tá Uhum. certo? O guia não é tão bem-humorado quanto eu, mas é um homem muito preparado, pode ter certeza disso. Ou seja, toda a parte histórica e séria você vai receber deles, porque eu viajo com os mesmos guias, Aham. ok? Porque eles Sempre. já se tornaram, já sabe, a gente já sabe o que vai trabalhar, ok? Então é bem Bem legal. padronizada, né, Egito e Israel com os mesmos guias. É. Exatamente, porque aí eu já entendo a cabeça deles, Aham. o conteúdo,
porque o indivíduo vai voltar. Eu até falo o seguinte, Uhum, a palavra para os peregrinos, eu digo para eles assim: "Cuidado como você vai voltar para sua igreja, porque a probabilidade, depois de um evento desse, de você voltar uhum. conhecendo na prática muito mais do que o seu pastor, pode fazer com que você critique seu pastor, porque nunca foi lá. É Então a mesmo. minha recomendação é sempre: se você já foi, volte para sua igreja e comunique a eles da importância do seu pastor fazer essa Uhum. viagem. Enriquecimento É, puro. exatamente. É. Então, assim, eu sou até meio travado, né, vocês às vezes me impulsionam muito, porque eu luto para não levar muita gente. É? É, eu luto para Gosta de grupo levar 2, menorzinho? 3 ônibus, Meu Deus, é né. muita É, gente. mas talvez para vocês, para a estrutura, É, se vocês têm estrutura muito maior, sim. ok? Porque eu gosto da proximidade, Uhum. eu gosto de estar De criar laços com de o seu estar com as grupo. pessoas. Por Sim. exemplo, na primeira viagem que eu fiz para Israel com vocês, eu tive uma experiência em Eilat na travessia, Uhum. ali, né, onde nós vamos naquela réplicazinha do tabernáculo, Sim. e ali, um rapaz da caravana, ele traduziu a a mensagem, certo, de uma guia que estava lá, do Uhum. inglês para nós, para português. Sim. Eu nunca tinha visto aquele cara. Ele não era para ter ido na minha caravana. Ele estava agendado para ir na caravana de uma outra pessoa e ele Aham. foi na minha, Aham. certo. Para você ter noção, hoje ela hoje esse cara é um missionário sustentado pelo meu ministério, Que certo, legal. em nações, não alcançadas. Que Hoje ele legal. está no Oriente Médio, agora a gente está vendo as passagens para ele vir para o Brasil. Ano passado veio no final do ano, passou, certo, o final de ano junto comigo, ou seja, alguém da caravana que acabou se E é tornando uma muita pessoa, mudança de vida. foi É. a última viagem que veio, ficou hospedado na minha casa. Que Então legal. esse, assim, da caravana eu tenho bastante gente que, eu falo com Aham. uma certa frequência. Esses dias eu recebi um abraço de um que serve aqui na Lagoinha de Alphaville, Que então legal. é bem legal. Aham. Então por isso eu não gosto de um número tão grande, Sim. tá certo, porque, Gosto de eu gosto contato com todo mundo. o meu perfil é perfil de quem gosta de gente. Aham. Então vá comigo com certeza, certo, que vai ser uma experiência extraordinária, com toda a segurança, qualidade, Uhum. ok, dos hotéis, Sim. da comida, certo. Você pode ter certeza de que é o melhor que se oferece por lá, Sim. ok. Aham. Depois desse discurso do pastor Cláudio, não tem como ficar de fora mais da viagem dele. Pastor, eu agradeço muito pelo podcast. Desculpa se fiquei muito nervosa no meio do podcast, porque realmente eu gosto muito do senhor. Obrigado. E é isso, eu só quero agradecer e espero muito que o senhor continue com a gente por anos, anos e muitos mais anos. Isso é bom, ouvir isso de uma jovem, porque eu já nem tenho idade, assim, para estar tantos anos por aqui Meu não. Deus, não, tem que ficar. Eu confesso que eu tenho mais passado do que futuro. Não, que horror. O prazer foi meu, que Deus continue abençoando vocês, uma Amém. empresa séria, certo? E sei o que enfrentaram e ainda enfrenta, né, para se Uhum. recuperar de tudo isso, desse Vai pós-pandemia, passar, se Deus certo? quiser, amém. Isso, e um grande prazer, que Deus É te isso. abençoe. Muito Graça obrigada, e paz. amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.